Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O ministro se encontrou com o presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira, e esse é o tema que abre a nossa entrevista. Ministro, muito obrigado. Qual foi a pauta desse encontro com o presidente? Bom, foi apresentar ao presidente a nossa concepção final do programa Adote um Parque. O presidente queria saber os detalhes, então nós apresentamos. O que é o Adote um Parque? É o projeto do governo federal que, para 132 unidades de conservação federais na região da Amazônia, de diferentes tamanhos, que vão de 2.500 a 3 milhões de hectares cada uma, nós vamos convidar empresas para que sejam as nossas parceiras, possam patrocinar, enfim, apoiar cada uma dessas unidades de conservação, e com isso nós vamos elevar muito o nível de proteção desses parques nacionais e unidades de conservação na Amazônia. Ministro, o senhor está no governo desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, mas vem, nos últimos tempos, aumentando a pressão, principalmente de parlamentares, do partido, também do Novo, que o senhor fazia parte. Como que o senhor está encarando essa pressão para uma possível substituição do senhor no Ministério do Meio Ambiente? Bom, primeiro, o ministério pertence ao presidente. Se por acaso ele quiser ter um outro ministro, ele precisa fazer isso e nem precisa levantar nenhum motivo. Mas não me parece que seja o caso, muito pelo contrário. Hoje nós tivemos uma reunião, o presidente e eu, e discutimos esse projeto e vários outros, e há um alinhamento muito grande no sentido de que o presidente prestigia uma agenda de racionalidade, de bom senso, de atendimento ao interesse dos brasileiros, né? Na agenda ambiental urbana, o presidente Bolsonaro fez o que outros não fizeram nos últimos 20 anos, que foi o marco do saneamento. Quer dizer, uma questão importantíssima. Você deixou para trás metade da população brasileira sem saneamento. O presidente Bolsonaro avançou nisso. Também a agenda ambiental urbana na parte de gestão do lixo, alinhamento absoluto, resolver essa chaga, né, dos 5.500 municípios brasileiros, aí 5.000 e poucos, que não tem gestão de lixo adequada. Isso é uma vergonha. Então, nós temos que cuidar dos temas que são afetos às pessoas. Também na parte da Amazônia, tema importantíssimo. Como é que a gente atrai investimento para gerar um desenvolvimento sustentável para os 20 e poucos milhões de brasileiros que estão lá? O presidente, na semana passada, teve lá na inauguração do Canal do São Francisco. Quer dizer, é uma outra postura de gerar resultado efetivamente, não gastar recurso em coisas que não trazem consequências positivas e ter uma consciência muito grande, que é o que o presidente diz, de quais são as reais necessidades da população brasileira. Então há um alinhamento absoluto aí. O senhor já se manifestou dizendo que os maiores problemas ambientais do Brasil não estão na floresta, estão nas zonas urbanas. Citou há pouco o programa de adoção de parques, que foi apresentar hoje ao presidente, programa de gestão do lixo, mas ao mesmo tempo essa afirmação sofreu muitas críticas. O senhor permanece firme com essa mentalidade no Ministério de levar políticas ambientais para dentro da cidade? Essa é uma percepção que está se refletindo nas políticas públicas do Ministério? Olha, sem dúvida alguma, Matheus. O que aconteceu? Vou te dar 2 exemplos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem 10 anos. Nós estamos há 10 anos aguardando fazer o SINIR, que é o Sistema de Gestão Integrada de Resíduos, informatizado, tempo real, na internet, 10 anos esperando. O governo, o presidente Bolsonaro, fez em 6 meses. Para quê? Para você saber onde é gerado o lixo, que tipo de resíduo é esse, para onde ele vai. Lançamos essa semana o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, também aguardando há 10 anos. Então, assim, esta agenda urbana não tinha avançado no Brasil. Não é que não avançou em 1 ano, não avançou em 10 anos. O presidente Bolsonaro está tirando esse atraso. O saneamento é importantíssimo, vai atrair investimentos. Mas isso não quer dizer deixar a floresta de lado, de maneira nenhuma. Nós temos a floresta amazônica preservada à ordem de 82%, 84%. Então nós somos exemplo de conservação, mas nem por isso a população da Amazônia melhorou de vida. Então nós precisamos ver como é que alia o desenvolvimento sustentável, gerando emprego e renda para esses brasileiros que vivem lá. Para isso precisa ter regularização fundiária, pagamento pelos serviços ambientais, que na sexta-feira agora começa a valer a portaria do Floresta Mais, que vai pagar 500 milhões de reais pelo pagamento pelos serviços ambientais que prestam as reservas legais, a conservação de área de preservação permanente, uma série de coisas. Então, ações concretas. Ao invés de gastar dinheiro com seminário, viagem, palestra, nós estamos remunerando quem faz boas práticas. O zoneamento econômico-ecológico, a agenda da bioeconomia. Por que nós não temos uma indústria de farmacêutica, cosmético, ou que valorize a nossa biodiversidade na Amazônia? Porque faltou
uma política pública que atraia investimento privado para a Amazônia e que dê valor à biodiversidade, para que a floresta em pé valha mais do que a floresta devastada. E que este benefício chegue no bolso das pessoas. Se não chegar no bolso das pessoas, ela não reconhece esse valor da floresta em pé. Então, essa é uma política muito pragmática, objetiva, né? E que vai trazer realmente um nível melhor para a região e, com isso, mais respeito ao meio ambiente. Ministro, o senhor falou sobre a lei de resíduos, né? A gente tem uma lei já há bastante tempo e um dos temas principais é a questão dos lixões nas grandes cidades, e isso não foi resolvido. E o que o governo tem feito para resolver, solucionar esse problema? Bom, uma série de mudanças em regulamentações, né, que precisavam melhorar e avançar, se modernizar, o governo fez essas mudanças. O governo tem dado recursos para que municípios possam melhorar a sua médios, gestão. os pequenos? Mais os pequenos, inclusive. Então, o presidente lançou na semana passada o programa Lixão Zero, Rondônia. Então, o estado de Rondônia vai ser o primeiro estado do Brasil a não ter nenhum lixão, graças ao investimento do governo federal que o presidente Bolsonaro determinou. Também transferência de 64 milhões de reais para municípios, né? Cerca de 32 municípios fazerem o seu dever de casa, do ponto de vista de coleta seletiva, equipamentos para transporte desse material que foi coletado, destinação para reciclagem onde houver. Então, você tem que ter a política pública desenhada para solucionar o problema e dar recursos, mas para coisas que são concretas, que têm resultado prático. Então, é isso que nós estamos fazendo, apesar da crise econômica que nós herdamos e apesar dos problemas gerados pela pandemia. Para que todos esses planos saiam do papel e sejam executados, ministro, a gente sabe também da importância do apoio a essas medidas por parte do Congresso. E aí a gente começa a falar de articulação. Muitas vezes, por posicionamentos mais polêmicos, tanto o senhor quanto o presidente Bolsonaro sofreram várias críticas aí da opinião pública. O senhor acha que agora o governo começa a encontrar uma postura mais pacífica para esse relacionamento com o Congresso e aí conseguir viabilizar a execução de projetos importantes como esses que o senhor cita? Sim, eu acho primeiro o seguinte, não há um Congresso monolítico, né? Quer dizer, o Congresso é composto de pessoas, 513 deputados, ali estou falando agora da Câmara especificamente. Cada um tem a sua visão, vem de um estado diferente, tem suas próprias pautas, e nós temos que respeitar isso. Mas isso também não significa, por outro lado, que o presidente tenha que deixar de lado aquilo que ele defendeu e segue defendendo depois de eleito, né? Eu vejo aqui uma fidelidade muito grande entre o que o presidente Bolsonaro defendeu na campanha e as bandeiras que ele mantém agora como presidente da República. Isso é muito importante, ter essa consistência. E o Congresso, por outro lado, também tem legitimidade para apresentar suas visões, porque também foram eleitos. Então, é esse entendimento que me parece muito salutar, que vem sendo construído desde o ano passado e que vem melhorando a cada semana, vem se estabelecendo e para o benefício da sociedade. Isso vai permitir que a gente avance. Exemplo dessa semana, provavelmente será analisado em breve, o protocolo de Nagoya, com todo o apoio do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura. O que é o protocolo de Nagoya? A ratificação pelo Congresso. É justamente a legislação internacional, esse acordo internacional, para você valorizar a biodiversidade, dar o valor econômico, a repartição de benefícios da nossa biodiversidade. Isso é o quê? Consenso do Poder Legislativo, com a visão do Poder Executivo e com benefício econômico para todos os brasileiros. Ministro, a gente tinha um conselho muito importante dentro do Ministério do Meio Ambiente, é o Conselho da Amazônia, que faz um trabalho principalmente de combate ao desmatamento na região amazônica. Esse conselho saiu do Ministério do Meio Ambiente e foi para a vice-presidência da República com o vice-presidente general Hamilton Mourão. Como que o senhor viu essa transferência? O senhor achou que foi uma perda de atribuições do senhor? Como que o senhor acompanha essa situação? Lasso, deixa eu dizer uma coisa. Não havia Conselho da Amazônia. Ele foi criado no papel, lá atrás, na época do presidente Lula, e nunca se reuniu, nunca tomou nenhuma atitude. Então, ele existia formalmente, mas na prática mas não. Na prática não. E tampouco estava no Ministério do Meio Ambiente instalado, né? Então, qual foi a ideia do presidente Bolsonaro? Dar força a este conselho, e o presidente Mourão, vice-presidente Mourão, que comandou a Amazônia, tem uma noção muito grande dos problemas que lá ocorrem, quer seja os de desmatamento ilegal ou de queimadas, reúne todas essas características para fazer um bom trabalho. Até porque a solução das dificuldades, dos desafios na Amazônia, ela envolve vários ministérios, não é tarefa do Ministério do Meio Ambiente apenas. Te cito 3, 4 casos.
Regularização fundiária, tão necessária para aquela região. Quem é que cuida disso preponderantemente? Ministério da Agricultura. FUNAI, Ministério da Justiça. Monitoramento, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a parte de zoneamento econômico e ecológico, vários ministérios. Minas e Energia, Infraestrutura. Bioeconomia, Ministério da Economia. Então, você tem ali uma gama enorme de assuntos que transcendem o Ministério do Meio Ambiente e que precisam de um fecho de encontro. Não há fecho de encontro melhor nessa estrutura governamental do que ter a vice-presidência da República coordenando todos esses esforços. Então, foi uma grande decisão do presidente Bolsonaro. Mas não é um trabalho preponderantemente do Ministério do Meio Ambiente, essa observação e essa fiscalização sobre questões amazônicas, ministro? Não necessariamente. Olha, te dou 2 exemplos para mostrar que não é assim. Primeiro, IBAMA e ICMBio têm jurisdição sobre áreas federais, unidades de conservação e terra indígena. Então, todas as outras regiões dentro da Amazônia que não são terra indígena, área de fronteira federal ou unidade de conservação, são de jurisdição dos estados. Quem tem que dar o combate à atividade ilegal são as polícias militares dos estados. E na ausência de desempenho dessas forças militares estaduais, obrigou o presidente Bolsonaro a decretar a GLO. Então, veja como a questão da GLO, Ministério da Defesa, transcende o Ministério do Meio Ambiente. Essa é uma questão de fiscalização que acabou recaindo sobre o Ministério da Defesa para poder aplicar a GLO, por ausência, inclusive, de uma participação maior de algumas polícias militares, que têm os seus problemas orçamentários, têm problemas locais, é claro, mas é preciso entender. O IBAMA e o ICMBio cumprem uma parte do papel, mas há uma fatia muito grande deste trabalho que cumpre aos estados. E na ausência desse trabalho, o presidente teve que decretar a GLO. Ministro, ainda sobre o Conselho da Amazônia, o IBAMA e o ICMBio não têm um assento dentre as 15 vagas. 15 vagas, correto? Quem tem os assentos são os ministérios e são 6 ou 8 subcomissões, preservação, fiscalização, integração. IBAMA e ICMBio estão nessas comissões. Mas não estão entre as 15 vagas. Porque é para os ministérios. E o senhor acha que seria importante esses órgãos de fiscalização estarem nessas vagas? Quem representa a IBAMA e ICMBio na cadeira titular é o próprio ministro. Assim como quem representa a Polícia Federal é o ministro da Justiça. Quem representa a FUNAI é o ministro da Justiça. Então, aí é o seguinte, os órgãos estão todos no esforço do Conselho da Amazônia, nas respectivas áreas na qual eles atuam. As comissões que tem dentro do Conselho. Então, plenamente representados. Mas dentro dos órgãos tem uma reclamação dessa não participação em uma dessas vagas. Como que não, as vagas não são para órgãos, as vagas são para ministérios. Esses órgãos compõem o Ministério do Meio Ambiente, assim como outros órgãos compõem outros ministérios. Mas eles estão atuando, têm assento e estão em campo. O IBAMA e o ICMBio estão atuando lá na operação da GLO, na Amazônia e em várias outras atividades dentro do Conselho. Questões de segurança envolvendo a atuação, ministro, das equipes do IBAMA e do ICMBio lá na Amazônia. Nós já vimos aí uma série de ameaças contra esses fiscais, muitas vezes a reclamação e a necessidade do uso da Força Nacional em missões específicas de apoio ao trabalho dessa fiscalização e ao passo em que a gente ouve críticas em relação à atuação do Ministério contra, por exemplo, a destruição de máquinas que seriam usadas que são usadas, na verdade, né, para desmatamento da floresta. O senhor acha que não deve haver um empenho maior ou uma ratificação maior ao trabalho dessas equipes de fiscalização, justamente para que a gente diminua os níveis de desmatamento? Olha, nós demos todo o apoio. Deixa eu lhe dar um exemplo. O IBAMA e o ICMBio, quando o presidente Bolsonaro assumiu, em 1º de janeiro de 2019, tinham 50% de déficit no seu quadro de pessoal. Então, se há um desmonte, esse desmonte foi herdado pela administração do presidente Bolsonaro. O que mais nós herdamos? Os prédios abandonados, viaturas que não funcionam, várias. Você vai em pátio dessas unidades, o que tem de viatura inativa, baixada, com planta nascendo dentro e tudo mais. Então, basta visitar as unidades para você ver isso. Então, isso foi a estrutura que se recebeu. Para além da estrutura que se recebeu, o alinhamento, como eu disse aqui há pouco, da GLO, Forças Armadas, para dar respaldo ao IBAMA e ICMBio, vem acontecendo. O problema é que nós não faremos exatamente aquilo que deve ser feito sem o apoio dos estados. Os estados têm que participar. Não é possível tomar conta da Amazônia, que corresponde a 16 países da Europa, quase metade dos Estados Unidos,
sem o apoio das polícias militares estaduais. E essa articulação está acontecendo? Bom, o presidente Mourão tem feito isso. Nós, do ano passado, por exemplo, com relação ao estado do Pará, que é onde tem 40% do desmatamento ilegal do Brasil, é no estado do Pará. Nós pedimos ao estado do Pará cerca de 20 vezes apoio da Polícia Militar e não conseguimos. O que acontece nessas operações? Acaba havendo uma diminuição do poder de polícia, porque se você não tem apoio da Polícia Militar, o IBAMA e o ICMBio juntos não tem nem de longe o volume de fiscais e a força policial que tem uma Polícia Militar estadual. Então, agora, eu sei que enfrenta dificuldades, há problemas de segurança pública nos estados, também tem problemas orçamentários, como nós também temos, mas é preciso entender a situação como um todo e não olhar só uma parte do problema. Até porque uma boa parte desse problema, como eu disse, foi herdado de uma falta de planejamento, orçamento, inexistência de concurso de reposição no passado. Então, tudo isso é uma acumulação de problemas. E mais, o desmatamento não vem crescendo de agora, ele vem crescendo de 2012 em diante. Então, a pergunta que fica é, por que de 2012 para cá está crescendo o desmatamento? Porque você não ataca a fonte do problema, que é a ausência de regularização fundiária, não ter a agenda da bioeconomia, não pagar pelos serviços ambientais, não fazer o zoneamento econômico-ecológico. Então, quando você não toma as ações para atacar o problema na origem, o que sobra? Ações de comando e controle, ação de fiscalização. Mas enquanto você faz ação de fiscalização, tem que endereçar as soluções dos problemas. Ministro, eu dei um dado importante, que o desmatamento é mais grave na região, no estado do Pará, né? E a gente está falando da Amazônia, nesse caso, e falou que o governador e a Polícia Militar não têm conseguido atender as operações. Mas, nesse caso, a gente tem a GLO e também tem o Conselho da Amazônia. As Forças Armadas estão ajudando esses órgãos de fiscalização nesse trabalho? E, complementando essa pergunta, o que tem causado mais o desmatamento lá no Pará? Veja, as Forças Armadas desempenham um papel importantíssimo. Tem ajudado muito. Aliás, o ano passado foi graças à GLO que se baixou a queimada para os menores índices dos últimos 20 anos. Então, isso foi um bom trabalho feito ano passado e que vem se replicando esse ano desde o dia 11 de maio. Agora, as Forças Armadas são usadas em caráter excepcional. Você não deveria ter que empregar as Forças Armadas para isso, né? O que acontece lá na região do Pará não é diferente de outras áreas da Amazônia específicas, no chamado arco do desmatamento, né? Que é aquele arco onde tem maior intensidade. Você tem... Nova fronteira, né, agrícola? Não é necessariamente nova fronteira agrícola, né? Até porque no coração da Amazônia você não tem expansão nesse sentido de grandes fronteiras agrícolas. O que há é, primeiro, essa atividade de garimpo ilegal. Você precisa de um regramento específico para isso. Segundo, também a parte de retirada e roubo de madeira. Então, precisa controlar essa atividade. Precisa controlar essa atividade de grilagem de terra. Tudo isso significa o quê? Se você não tiver a política pública para controlar a origem do problema, você vai ficar combatendo as causas, que é justamente a atividade de fiscalização, comando e controle, a GLO. Você está atacando, né? Você está atacando a consequência em vez de atacar a causa. A causa é a ausência de política fundiária adequada. A causa é a ausência de um regramento realista adequado para a utilização do recurso natural da região. Ou seja, uma série de pontos que você tem que legislar, regulamentar e ter uma atividade, ter uma atuação realista para a solução do problema, sob pena de 23 milhões de brasileiros, ou 20 e poucos milhões de brasileiros, viverem na região mais rica do país em termos de recursos naturais, com o pior índice de desenvolvimento humano do país. Bom, só fazer um lembrete aqui, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Matheus. Ministro, o senhor falou sobre políticas públicas, sobre necessidade de regularização fundiária, mas a gente sabe que muitas pessoas lucram com a ilegalidade, muitas pessoas lucram com a clandestinidade. Como que o Ministério está atuando para articular justamente com o Congresso Nacional, justamente com o Executivo, a proposição dessas políticas públicas para que elas não sejam atravancadas, como a gente vê aí há várias décadas no país, um debate que às vezes se pauta pelos extremos e pouco apresenta soluções práticas para um problema real, que é o que a gente encontra na região norte do país. Qual é o grande diferencial do presidente Bolsonaro em relação a outros que ocuparam essa cadeira? O presidente Bolsonaro é aquele que diz a verdade e quer discutir os assuntos como eles são. Ele não faz
ele não disfarça as suas opiniões, ele não dá volta, ele coloca o assunto e trata os assuntos de frente. Então, quando o presidente diz, olha, precisamos resolver o problema das ilegalidades da Amazônia, como é que nós vamos tratar a questão indígena? Como é que nós vamos tratar o tema da mineração? Como é que você vai tratar o problema da regularização fundiária? Outros que antecederam, não só o presidente, mas o Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios, fizeram a política do avestruz. Coloca a cabeça no buraco e faz de conta que o problema não existe. O senhor acha que tinha interesse por trás disso? Não, há de tudo. Há interesses econômicos, há interesse em não ter polêmicas internacionais ou não ter polêmicas na política, né? Então, você tem uma conjuntura, uma somatória de fatores que no governo do presidente Bolsonaro, em que as questões são tratadas, primeiro, abertamente, segundo, de forma franca, direta, e para resolver o problema. Então, essa discussão toda na Amazônia, ela já tinha que ter sido feita, esse debate já tinha que ter sido feito há muito tempo. E como uns não quiseram ter o desgaste, outros tinham interesses pessoais, o outro, enfim, tinha lá suas razões para não querer discutir, o fato é que foi jogando esse problema para baixo do tapete. E não é à toa que o desmatamento de 2012 para cá vem aumentando. E nem por isso a qualidade de vida das pessoas melhorou. Então não é que há uma correlação de desmatamento com melhoria. Ao contrário, o desmatamento desordenado, as atividades ilegais, as atividades feitas à margem da lei, não trazem melhoria econômica. Você tem que ter as coisas, né, bem feitas, com regramento, com procedimento, licenciamento ambiental e regras racionais. Você não pode criar uma situação legal ou regulamentar que não respeita a realidade. Normas que são construídas de maneira hipotética, abstrata. E a lei brasileira hoje é assim? Você tem vários regramentos sobre todos os assuntos. Você tem vários assuntos, vários. Então, desde como é que você cuida das terras indígenas, como é que faz demarcação de unidades de conservação, os próprios assentamentos do INCRA, quer dizer, veja o problema da regularização fundiária. Porque quando fala-se isso, né, inclusive a oposição rotulou de MP da grilagem... E não passou no Congresso, né? Pois é, mas há um projeto de lei agora do deputado Zé Silva, se eu não estou enganado, que trata desse tema, que é um tema do Ministério da Agricultura, né? A ministra Tereza Cristina tem falado sobre esse assunto, é uma matéria do INCRA, mas a gente tem que ressaltar a importância. Por quê? Os assentamentos do INCRA, ou seja, terras que foram distribuídas àqueles pequenos produtores que receberam, não têm título de propriedade. Quer dizer, nem as terras que foram distribuídas pelo próprio INCRA. Resultado, se ele não tem título, não tem o título de propriedade, não pode tomar financiamento. Por outro lado, você não tem quem responsabilizar pela ausência de reserva legal. Enfim, há uma série de consequências pela nossa informalidade, pela não titulação das terras. Então, assim, ao invés de você resolver o problema, fica se rotulando, né, para desqualificar o debate. E não é bom. O próprio Código Florestal, quando foi promulgado em 2012, foi objeto de ataque de vários lados. Discussões intermináveis, inclusive processos contra a sua constitucionalidade, que atrasaram a sua implementação na época. Então, ficou vários anos discutindo sobre a legalidade e a constitucionalidade do Código. Ao fim, o Supremo entendeu pela legalidade, pela constitucionalidade, né? E você perdeu anos, numa discussão sobre constitucionalidade que o Código poderia estar sendo aplicado, poderia estar sendo sendo avançados os programas estaduais de regularização ambiental, ou seja, a pessoa confessa, ela declara que tem um passivo a ser reparado e inicia a reparação. Quando você não tinha a constitucionalidade declarada, a pessoa diz, para que eu vou declarar se eu não posso recuperar? E se eu recuperar, não vai ser validado. Então, assim, todo esse risco da insegurança jurídica no Brasil precisa acabar. Precisa acabar. Ministro, rapidamente a gente está acabando esse primeiro bloco. E nesses assentamentos, muitos são assentamentos com integrantes do movimento sem terra, né? Que eles não têm a titularidade dessa terra. Você tem pequenos produtores, desde aqueles que cerraram fileiras eventualmente em movimentos desse, ou até aqueles que não fizeram parte. O fato é que o INCRA, obedecendo critérios legais, assentou pequenos produtores. Mas não deu título. Mas não deu título. Então, ele tá no lote, mas ele não tem o documento. Se ele não tem documento, não tem financiamento. Se ele não tem financiamento, ele não consegue cuidar adequadamente. Se não cuida adequadamente, desrespeita o meio ambiente. Quer dizer, há todo um círculo vicioso de coisas que decorrem dessa ausência. O pessoal que está em casa é o mesmo que ter uma casa e não ter escritura, para poder entender isso muito bem. E se você não se sente dono da casa, você não cuida, né? Exatamente. Ministro, a gente faz uma pequena pausa
no nosso JR Entrevista, e depois do intervalo nós vamos conversar sobre política ambiental e também sobre reunião ministerial. É daqui a pouquinho. O JR Entrevista está de volta e o nosso convidado é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, eu gostaria de retomar aqui a nossa conversa falando sobre a reunião ministerial do dia 22 de abril. O senhor deu uma declaração importante, vou citar lá, abre aspas, aproveitar esse período de pandemia para passar a boiada. Isso falando sobre regras que precisavam ser alteradas pelo governo. Após a divulgação deste vídeo e hoje, mais de 40 dias após a divulgação, cerca de 40 dias, qual foi o desgaste provocado por essa divulgação? Bom, primeiro, você tem uma reunião que não era para ser divulgada. Se você divulgar a reunião de conselho de empresa de várias entidades que são fechadas e que ninguém planejou para divulgar, certamente você vai ter mal entendidos. Não necessariamente coisas que foram ditas indevidamente, mas quando você conversa no ambiente fechado, a maneira de conversar é diferente quando você sabe que aquilo vai ser divulgado, vai ser relatado ao público. Então, em primeiro lugar, acredito a postura indevida de revelar uma reunião ministerial interna. Mas, para além disso, o que aconteceu muito? Uma série de edições. Então, recorta a fala, encurta, né? Monta a narrativa para criar uma certa repercussão. Quando você olha a integralidade do que foi falado, e aí eu estou falando da minha parte, que é sobre a qual eu me responsabilizo, o que eu estava dizendo? Que todos os ministérios, em todos os ministérios, eu não falava só de meio ambiente, há conhecido no mundo e no Brasil, evidentemente, a necessidade há mais de 20 anos de você modernizar o arcabouço legal, ou seja, a parte de normas. O Brasil é o inferno burocrático do empreendedor. Do pequeno empreendedor ao, por exemplo, o pipoqueiro, dono da banca de jornal, até o grande empreendimento, como é o linhão de transmissão de Roraima, todo mundo sabe que o Brasil tem uma grande dificuldade burocrática. Conseguir um alvará, conseguir uma licença, aprovar algum documento. Por quê? Regras burocráticas, muitas vezes até contraditórias entre si, né? E as pessoas têm que vencer essa burocracia. Então, qual foi a minha postura? Foi de que, olha, todos os ministérios, nesse momento, podem fazer o dever de casa, que é analisar as suas regras e fazer uma simplificação que é pedida pela sociedade, é pedida pelos investidores estrangeiros. Agora... Mas eram regras que protegem o meio ambiente? Algumas regras, veja bem, algumas regras, sob o pretexto de proteger o meio ambiente, atrapalham o meio ambiente. Vou te citar um exemplo, que ele é claro. O linhão de transmissão de energia elétrica, Manaus-Boa Vista, Roraima, está há 10 anos esperando a licença ambiental para construir a linha de transmissão. Como a licença nunca vem, por causa das burocracias que foram colocadas, o que aconteceu com o estado de Roraima? Teve que construir termoelétricas, que para funcionarem queimam o quê? Óleo diesel. Então, eu te digo, foi bom para o meio ambiente você ter uma regra burocrática que impediu a linha de transmissão? Ou foi ruim para o meio ambiente você ter que ligar uma termoelétrica a diesel, né? Então, esse é um exemplo claro. Mas, ministro, para a oposição e para boa parte da opinião pública, a declaração do senhor soou como um aproveitamento da situação da pandemia para que algumas situações fossem feitas, digamos que, à revelia do conhecimento público. Foi essa a interpretação de muitas pessoas. O senhor se arrepende dessa declaração? Não, se você me disser, faça uma declaração para a sociedade e não uma declaração entre ministros, que todos conhecem o assunto, todos conhecem a dificuldade que o Brasil tem com essas regras burocráticas. Quando eu fiz a declaração na reunião, eu estava me dirigindo ao Paulo Guedes, ao Tarcísio, ao Bento, à Tereza, enfim, a ministros que todos os dias recebem e encaminham reclamações contra regras burocráticas, muitas vezes irracionais, etc. Então, se você me disser, olha, essa declaração que você for fazer aqui é para o leigo, para o público em geral ouvir. Você fala de uma forma. Se você vai falar para outro ministro que entende exatamente qual é o contexto, qual é a situação, você pode falar de uma maneira mais informal. A nossa colocação ali foi muito clara. Qual foi a nossa visão? O Brasil precisa avançar para gerar emprego, para cuidar do meio ambiente de verdade, para ter uma série de avanços que o Brasil precisa, né? Então, o que a gente fez ali? Foi um diagnóstico, aliás, era a reunião, é importante lembrar isso. O objetivo daquela reunião
era uma apresentação pelo ministro Braga Neto sobre aquele plano pró-Brasil. Então, ela tinha um contexto ali, né? Tanto que fala-se da transversalidade, uma série de coisas. E um outro detalhe que ninguém fala, né? Porque, por isso que eu digo, a turma gosta de manipular um pouco a verdade, distorcer. A primeira frase minha naquele dia foi dizer: o que eu vou dizer aqui não se refere à Amazônia. Esse assunto está sendo tratado pelo presidente Mourão, não estou falando disso. O que eu estava falando? Das outras regras, né? Dos ministérios que estavam ali. Aí eu falei o Onix, etc., que viajaram e que receberam essas cobranças. Aí o que a turma faz? Corta a minha fala, pega uma parte da frase que tem uma palavra, outra parte de outra frase, junta tudo e diz: olha, foi isso que o ministro falou. Não foi isso que eu falei. Agora, evidentemente, repito, se você me disser, olha, uma fala para as pessoas de fora, você dá toda a explicação como eu estou dando aqui, completamente diferente. Ou seja, usaria outras palavras, não seriam aquelas, Não, né? e você explica, né, as coisas, você contextualiza. É diferente quando você tira uma frase do contexto, né? Bem diferente. Ministro, o senhor falou em desenvolvimento, geração de empregos, e os acordos bilaterais são uma ferramenta importante para esse desenvolvimento. E analistas dizem que a nossa política ambiental é um entrave para esses acordos. É um entrave? O que o governo tem feito para melhorar a nossa imagem, principalmente a imagem ambiental fora do país? Bom, vamos lá. Importante lembrar, se a gente for falar do acordo Mercosul-União Europeia, quem fez o acordo? Governo do presidente Bolsonaro. Então, para deixar claro, né, o pessoal vai colocar o acordo em risco. Foi o presidente Bolsonaro e a administração dele que fez o acordo vingar. Outros tentaram, mas foi ele que conseguiu. Mérito dele, do governo dele. Muito bem. O que acontece? Há uma pressão muito grande contra o agronegócio brasileiro. Nós somos competitivos, produzimos muito, a custos competitivos internacionalmente. Temos ótimas práticas aqui no Brasil, temos o Código Florestal que nenhum outro país tem. Temos 80 e poucos % da Amazônia preservada, 66% da vegetação nativa no Brasil preservada, 85% da nossa matriz energética é limpa, seja a hidrelétrica, a eólica, a solar ou a biomassa. Ou seja, nós somos exemplo para o mundo. Exemplo, né? O Brasil, em nenhum aspecto ambiental, pode ser considerado o vilão do meio ambiente. Sequer nas emissões. Nós somos menos de 3% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Os principais emissores de gases de efeito estufa são os países ricos, com a queima de combustíveis fósseis. Nós temos o etanol aqui. Nenhum outro país tem o etanol. Então, se a gente olhar a questão de fato, nós temos muita coisa para mostrar. Agora, há uma campanha muito forte de órgãos que têm interesse competitivo contra o Brasil, de entidades que estavam acostumadas a receber dinheiro à torto e à direito e que pararam de receber no governo Bolsonaro. Há uma série de coisas. O senhor concorda com essa visão de alguns aliados do presidente Bolsonaro e talvez até do próprio, de que há uma ameaça internacional à soberania do Brasil sobre a floresta amazônica e que justamente por isso o Brasil necessita tomar medidas mais rigorosas ou mais ousadas para o aproveitamento de recursos naturais? Eu acho que são questões diferentes. Eu acho que há o interesse estrangeiro sobre a Amazônia, não há dúvida. Basta você ver a quantidade de estrangeiros sob o pretexto de viagens religiosas, de viagens científicas, de viagens de várias naturezas e que ficam na Amazônia anos a fio, né? E miscuídos lá. Tem regiões da Amazônia, os militares que conhecem bem, contam que você chega em regiões onde as pessoas não estão falando nem português. Tem vários idiomas sendo conversados ali. Então, que há efetivamente uma presença e um interesse sobre a Amazônia, não tem dúvida. Que tipo de interesse é esse? Aí nós vamos ter que identificar caso a caso. O fato é o seguinte: o Brasil não soube ter um plano para a Amazônia. Como você vai desenvolver de maneira sustentável a Amazônia? Exemplo típico é um dos pilares dos 5 que eu falei do nosso plano nacional, né, para a Amazônia, que é a agenda da bioeconomia. Todo mundo fala da floresta em pé valer mais do que a floresta devastada, fato com o qual nós concordamos. As pessoas falam do potencial da biodiversidade da Amazônia, também concordamos. Aí eu te pergunto, como eu já disse, por que você não tem na Amazônia, já que tem um grande potencial, por que você não tem indústrias farmacêuticas do mundo inteiro sediadas e produzindo produtos fármacos a partir dos produtos amazônicos? Por que você não tem essa mesma questão
no cosmético. Aliás, empresas brasileiras de cosmético, algumas que usam até o nome da Amazônia, não estão na Amazônia. Uma está no Paraná, outra está em São Paulo. Então, por que essa turma não está na Amazônia? Porque não se fez uma política pública de incentivo à instalação de indústria de agregação de valor ao produto florestal e não florestal. E aí você não gera emprego na região, não gera desenvolvimento sustentável. Não gerando emprego para a região, o que acontece? Os 20 e poucos milhões de brasileiros ficam muito mais expostos às atividades ilegais, porque não tem alternativa. Não tem alternativa de emprego e renda. E a pessoa é facilmente cooptada por essas atividades ilegais. Antes da gente seguir, vou lembrar quem nos assiste que você pode acompanhar o nosso JR Entrevista de segunda a sexta pela Record News, às 10 da noite, pelo portal R7, também no Play Plus, a plataforma de vídeos da Record TV, no Jornal da Record, às 7h45, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Tiago. Ministro, o senhor falou de entidades e países que teriam interesses, né, numa disputa comercial com o Brasil. Dá para citar exemplos, assim, que vocês percebem na prática de entidades e de países que têm esse interesse de mudar uma narrativa para colocar o país como um desmatador, um vilão do meio ambiente? Como nós produzimos muito e produtos de qualidade, preços competitivos, e fazemos isso já há bastante tempo, o produto brasileiro, quando vai para o mercado consumidor, ele chega lá de maneira competitiva. O que acontece? Fechamento de mercado. Então, basta você olhar alguns mercados da Europa que não querem que entre o produto brasileiro que compete com eles, a carne, a soja, o produto, os laticínios, frutas. Então, o que é importante? A gente deixar claro o seguinte, as barreiras não tarifárias, né? Uma coisa é você fechar o seu mercado, ter uma atitude protecionista, impondo tarifa de importação, sobretaxando produtos estrangeiros. A outra forma, inclusive, de driblar a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e não ser criticado e não sofrer sanções por esse protecionismo, que a lei não permite, é você dizer, não, eu não tenho nenhuma barreira. A minha preocupação é com as sanções ambientais, a minha preocupação é com a questão fitossanitária, a minha questão é a preocupação do trabalho, eu não sei de que tipo. Então, você cria chamadas barreiras não tarifárias. Quem dá suporte a isso? Uma série de agentes não econômicos, por exemplo, entidades do terceiro setor, membros da academia, que são patrocinados, por outro lado, por empresas... E por que não conversar com essas entidades, com esses países? Você pode conversar, mas é que o interesse comercial, muitas vezes, fala alto. Quer dizer, a pessoa não vai confessar para você que escreveu um artigo, na verdade, para barrar o produto brasileiro. Mas a gente tem feito ações, eu volto àquela minha pergunta, para melhorar a nossa imagem? Nós temos feito algumas ações, acho que podemos fazer mais. Infelizmente, o país passou, e agora com a pandemia também está passando, por restrições econômicas que nos impõem necessidade de austeridade, né? De respeitar o bolso do contribuinte. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter uma assessoria de comunicação lá no exterior, ter um plano de comunicação, de viagens, de levar informação ao mercado consumidor, de trazer jornalistas e formadores de opinião para vir visitar o Brasil. É possível fazer isso, é necessário. Ministro, tem uma ação na Justiça Federal sobre uma eventual omissão de informações sobre áreas embargadas por crimes ambientais. Como é que o senhor analisa essa ação? Como é que o senhor se posiciona frente a essa denúncia? Bom, primeiro é o seguinte, esse é um assunto do IBAMA. O IBAMA tem a sua personalidade jurídica própria e o IBAMA é quem cumpre fazer a divulgação dessas informações. Essa semana, nós recebemos o presidente do IBAMA, toda a diretoria, para entender o que aconteceu. O problema já está resolvido, os dados estão todos divulgados, estão lá no site. Mas qual é que foi a explicação que o IBAMA deu? Foram dois sistemas. O sistema antigo, que vinha até outubro do ano passado, e esse sistema antigo continuou funcionando. E entrou em vigor um sistema novo. Aí as pessoas disseram, alguns, né, que entraram com essa ação, não, foi o governo que criou um sistema para esconder dados. Veja como o pessoal age de má fé. O programa que entrou em vigor em outubro foi um programa concebido no governo ainda do presidente Michel Temer. E é um programa correto. Ficou pronto no segundo semestre do ano passado e entrou em vigor. Você tinha dois sistemas convivendo. O sistema antigo, com dados até outubro do ano passado, e o sistema novo, de outubro em diante. Se você quisesse consultar de outubro em diante, era num sistema. Se você quiser consultar de outubro para trás, era outro sistema.
todos aqueles que consultaram o IBAMA e tiveram dúvida, tiveram as suas consultas respondidas pelo determinado setor. Então, não é verdade que houve omissão de dados. Mas aí o que as pessoas fizeram? Ingressa com uma ação judicial, divulga o fato da ação contra o governo como se fosse uma transgressão ou um erro, quando, na verdade, a situação de fato era muito diferente. O IBAMA está respondendo ao juízo, né, na ação, Sim, com todos os dados. Bom, e agora a gente faz um rápido intervalo e na volta o tema é o impacto do marco regulatório do saneamento. Até já. o JR Entrevista recebe hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, outro tema importante que cabe ao seu ministério é a gestão do Fundo Amazônia, um fundo importante para desenvolvimento de políticas públicas e que recebe dinheiro de outros países. O senhor acredita que esses recursos vão continuar vindo na velocidade e com a necessidade que a região precisa? Olha, o que nós precisamos para a Amazônia são os recursos no vulto, né, que é o desafio da Amazônia. Então, por exemplo, o Acordo de Paris prometeu para os países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares por ano. 100 bilhões. O Brasil certamente tem uma parcela significativa de créditos disso, porque tem a maior floresta tropical do mundo. Então, se a gente for falar de recursos necessários, é da ordem dos bilhões de dólares por ano. O Fundo Amazônia, que é importante, foi 1 bilhão de dólares em 10 anos, dá 100 milhões de dólares. Portanto, muito aquém do que o Brasil tem direito ou precisa para cuidar da floresta amazônica. Dito isso, a gente entende, o presidente Mourão, que agora vai presidir o Fundo Amazônia e fará isso certamente com maestria, está conversando com os embaixadores para retomar esses recursos. Mas lembrando sempre que é o Brasil que deve escolher a destinação do fundo. Como é um fundo que vem para o Brasil, para o governo brasileiro, é necessário que o governo brasileiro tenha maior gestão sobre o destino do recurso. Isso está sendo negociado pelo presidente Mourão com os embaixadores e eu tenho certeza que ele fará um grande trabalho. Ministro, por que os créditos de carbono, para quem não é familiarizado com isso, é bom a gente explicar, países ricos pagam para países em desenvolvimento, ou empresas também pagam para agricultores manter a floresta em pé, né? Isso se chama crédito de carbono. Deveria pagar, né? Deveria pagar. Por que não se tornou uma realidade esse mercado, uma realidade com vulto? A verdade é que essa foi a promessa quando o mundo assinou o Acordo de Paris em 2015, inclusive fazendo remissão a outros acordos, que era o Protocolo de Quioto, que é mais antigo, 2005. O mundo inteiro falou, olha, vamos fazer esse acordo, os ricos que poluem mais e que emitem mais, têm mais dinheiro, vão dar recursos para os em desenvolvimento, que poluem menos e que têm boas práticas ambientais. Essa foi a lógica, digamos assim, do Acordo de Paris. Mas na hora de colocar o dinheiro? Na hora de colocar o dinheiro, até agora, a gente não recebeu. Este ano, 2020, entraria em vigor o compromisso dos 100 bilhões de dólares por ano, e o Brasil certamente faz jus a, no mínimo, vamos dizer assim, 10% disso, 10 bi de dólar por ano. Não recebemos. Então, este acordo financeiro, que era subjacente ao Acordo de Paris, precisa acontecer. Senão, nós temos uma participação num compromisso em que nos impõe, como lá atrás se fez, uma série de restrições e obrigações sem a contrapartida financeira. E foi essa posição que o Brasil exigiu e o presidente Bolsonaro foi muito firme nesse ponto. Ministro, um dos termômetros da desigualdade social no Brasil é, sem dúvida nenhuma, a questão do saneamento básico. Tivemos uma novidade a respeito disso há poucos dias, que foi a aprovação do Marco Legal do Saneamento lá no Congresso Nacional. Como é que o senhor observou essa novidade e acredita que isso pode contribuir para o painel de melhoria do meio ambiente no país? Bom, nós lutamos muito para que isso acontecesse. Aliás, a pauta de meio ambiente urbano, né, a agenda ambiental urbana do Ministério do Meio Ambiente, é justamente essa. Boa gestão do lixo, né, dos resíduos sólidos, saneamento, qualidade do ar, enfim, combate ao lixo no mar, etc. O saneamento foi deixado de lado lá para trás. Hoje, com o novo marco do saneamento, você atrai o capital privado para participar. Há um déficit de investimento, né, que não se fez nas últimas décadas, de quase 600 bilhões de reais, justamente para levar saneamento, coleta e tratamento de esgoto para essa mais da metade da população brasileira que não tem tratamento de esgoto. Isso foi deixado para trás e ninguém fala, como se fosse uma questão ambiental secundária. É a mais importante, porque transmite doença, polui o solo, polui a água. Então, ao criar o marco do regulamento, o regulamento do saneamento, marco regulatório,
Nós trouxemos condições para que as empresas privadas venham, participem, invistam, tenham segurança jurídica de que o seu investimento não será perdido, que ela vai ser remunerada, e tem que ser assim num país capitalista. Você respeita o investimento que é feito pelo setor privado, tem segurança jurídica, previsibilidade e tem normas que sejam atrativas. Não adianta você querer fazer um programa e ter normas que repudiam a empresa privada. Você tem que atrair o setor privado. O senhor acredita que essas empresas vão chegar nos pequenos municípios do Brasil? Eu acho que vão chegar. O marco traz uma questão importante, que é você ter um equilíbrio entre as regiões mais superavitárias, né, que são mais atrativas, com aquelas que são deficitárias. Você, ao misturar, né, fazer lotes e desenhos de regiões que misturam superávit com déficit, você faz com que as empresas, por exemplo, não queiram pegar só aquelas regiões que são, vamos dizer assim, o filé mignon do saneamento. Você mistura tudo isso. Claro que é preciso ter um cuidado, manter esse regramento sempre em análise, fiscalizar isso, mas é um equilíbrio econômico importante. Ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, muito obrigado pela sua participação. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Ministro, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Agradecemos também a sua audiência. Até a próxima.